Boa tarde. Bem, o tema da palestra então é esse que vocês estão vendo aí: música ritual na liturgia católica. Lógico, eu não vou falar da música, mais propriamente do canto. Lógico que não tem canto sem música, mas o foco vai ser mais o canto do que a música, sempre levando em conta que as duas coisas são uma só, né? Canto e música. Se trata não de qualquer canto, não de qualquer música, mas da música ritual. Muito bem, né? Uma música ritual, ou seja, ela está ligada ao rito. Quando a gente fala de música e de canto, a gente pode pensar um monte de coisa, não é? Funk é música? Eu acho que não, mas tá bom. Tem gente que acha, né? Tudo bem, não tem problema, não é? Nós temos samba, temos rock, temos blues, temos, né? Mas aqui se trata de um tipo de música, um gênero de música, que é a música ritual, a música que está ligada ao rito. E é uma música ritual aonde? Na liturgia. Muito bem, a liturgia ela é feita de ritos. Rito é ação. Quando a gente fala de liturgia, a gente deve pensar em ação. Se trata de ação, tá bom? Primeiramente isto, o que está em destaque na liturgia é a ação. Vamos ver que tipo de ação, para a gente não confundir as coisas, certo? Então, se trata de uma ação, a ação litúrgica, a ação que se dá na liturgia, a liturgia que é, sobretudo, ação. E é uma liturgia umbandista? Não, tem uma liturgia umbandista, tem uma liturgia protestante, tem uma liturgia espírita, e assim por diante. Nós estamos falando da liturgia católica. Muito bem. E para a gente entender o que é liturgia católica, então a gente precisa estar antenado no sentido católico, né? Católico da liturgia, tá bom? Nós temos uma liturgia católica. Lógico que a liturgia católica tem ritos diferentes. Sabemos que tem os ritos orientais. Já viram liturgia em rito oriental? Alguns já, né? Alguns já tiveram a possibilidade de participar de uma liturgia oriental. A nossa liturgia católica é a liturgia latina ou liturgia romana, tá bom? A liturgia romana tem algumas características que a gente precisa respeitar para a gente poder também cantar bem, que o canto esteja em consonância com a liturgia católica ou romana, não é? Liturgia católica romana. Vocês querem um exemplo daquilo que é uma característica da liturgia romana? Vou dar um exemplo bem simples. Se vocês forem pegar o Missal Romano, já viram esse livro aqui? Só porque vocês são cantores não significa dizer que não devam conhecer o Missal. É bom conhecer o Missal e entender a sua estrutura e o seu estilo. Na liturgia, nós temos uma oração chamada oração da coleta. Já ouviram falar dessa oração? Oração da coleta? Logo no início da missa, depois dos ritos iniciais, antes da liturgia da palavra, o presidente fala: oremos. Silêncio, né? Oremos. E aí ele faz uma oração. Vocês vejam lá, a liturgia romana, ela não multiplica as palavras, ela é muito sóbria nas palavras, e ela diz o que o conteúdo ele é dito de uma só vez. Por isso que se você estiver distraído,
Você não acompanha. Quando se faz as orações na liturgia romana, a gente tem que estar muito atento, porque as orações são muito breves, são muito profundas e densas em conteúdo. Vou dar um exemplo, veja lá. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade. Olha só o que a gente está pedindo, né? Deus, manifestai a vossa infinita misericórdia e bondade, a vossa inesgotável bondade. A bondade de Deus, ela é inesgotável. Vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram. Veja lá, nós somos os filhos que imploramos que Ele manifeste a sua inesgotável bondade, restaurando para eles vossa criação e conservando-a renovada. Veja lá, nessa oração está a Bíblia inteira sintetizada em uma frase. Fala da criação e da redenção. Renovar a criação e mantendo-a renovada pela redenção que nos tornou filhos e filhas de Deus. Se já era grande a bondade de Deus quando quando realizou a criação, maior bondade, inesgotável bondade, Ele manifesta nos adotando como filhos e filhas. Né? Tem toda uma teologia, né? Se a gente decora estas orações e reza ela durante a semana, é já, né, uma oração de muito conteúdo. Né? Um outro exemplo: Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Né? Olha só, né? Nós ousamos chamar Deus de Pai, mas Ele é Pai em sentido simbólico apenas? Ou Ele é realmente o nosso Pai? Você tem aí na sua carteira de identidade filiação, Deus Pai? Tem aí? Claro que tem. Do batismo, não é? O batismo é isso. Nós nos tornamos realmente filhos, filhas. Nos foi dada esta dignidade. Nós ousamos chamar Deus, nós temos a coragem, nós temos a ousadia, a petulância de chamar Deus de Pai. Por quê? Porque nós somos orgulhosos? Não, porque Ele de fato realizou isso na nossa vida, né? A quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos. Olha só que coisa, nós já somos filhos, mas a gente pede que a gente tenha o coração de filho. Nós somos filhos pelo nosso ser, mas nós pedimos que a gente possa agir como filhos, de que a gente é filho de Deus na nossa natureza assumida pela encarnação do Verbo. Nós somos filhos, mas nós pedimos para que a gente possa ser coerente com esta nossa dignidade. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançar a herança que nos prometestes. Qual é a herança que Deus nos prometeu? Isto, o reino, muito bem, o que mais? A vida eterna, o que mais? Olha só o que tem na herança: as bem-aventuranças, a felicidade eterna, a comunhão com todas as criaturas, a comunhão com os irmãos e irmãs. Tudo isso não faz parte da herança? E nós temos direito a essa herança por nós mesmos ou por bondade de Deus? Por quê? Porque fomos feitos filhos. Olha só que coisa, né? É uma oração que a gente pode rezar a semana inteira, né? Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para que possamos
alcançar um dia a herança que nos prometesses. Aqui tem a dimensão do futuro, a gente caminha para lá, né? Neste mundo tão cheio de maldade, de pecado, de tristeza, de sofrimento, a gente às vezes se pergunta, onde nós vamos parar? Não é assim que você já se perguntou alguma vez isso ou não? Às vezes eu também me pergunto, falo, meu Deus, onde nós vamos parar? A resposta está aqui, né? A herança eterna. Este é o nosso futuro nosso, de quem a gente ama, futuro da humanidade. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para que possamos um dia alcançar a herança que nos prometestes. Não é uma bela oração? Belíssima, né? Dispensa muita oração que a gente enche de palavras e faz. Lógico, quando é oração pessoal, lógico, a gente pode multiplicar as palavras, a gente pode repetir. Oração pessoal, né? Agora, na oração da igreja, a oração da liturgia, ela é sempre muito austera nas palavras, muito econômica nas palavras, por isso a gente tem que estar antenado. O canto litúrgico, ele segue, né, esse espírito da liturgia católica, tá bem? Vamos para frente. Qual é o objetivo, né? Qual é a finalidade do canto? E não ficou bom, né? Não sei se dá para ler aí. Dá para ler? Bom. Deu? Melhorou? Eu não sei por que não está dando. Aqui, isso. A música sacra será tanto mais santa quanto mais íntima estiver unida à ação litúrgica. Então, uma coisa importante, quando vocês forem escolher os cantos, não é, para a liturgia, sempre ter esse critério. Né, a música será sempre mais santa, sacra, quanto mais íntima estiver unida à ação litúrgica. Qual é a ação litúrgica? Por isso, então, a gente escolhe os cantos. Qual é a ação que a gente realiza, tá? E qual é o seu significado? Isso está na Sacrosanto Concílio. Aprende? O objetivo do canto litúrgico, são dois objetivos principais, sempre ter em mente isto. Primeiro, a glória de Deus, e o outro, a santificação dos fiéis. Qual que é mais importante? As duas coisas, tá bom? Não colocar uma em contraposição com a outra, nunca. A santificação nossa glorifica a Deus, a glorificação de Deus nos santifica. O canto deve levar a gente a glorificar a Deus e a santificar a Assembleia, nos tornar mais santos. Isto é liturgia, é transformação da vida. A liturgia não é uma representação teatral, não é um fazer bonito na frente das pessoas. O canto não é uma apresentação de banda, né? O canto visa glorificar Deus e santificar os fiéis. Quanto mais santifica os fiéis, mais se glorifica Deus. E quanto mais a gente glorifica Deus, mais a gente se santifica. Tá certo? Então, este é o objetivo do canto litúrgico. Para frente. O que é música sacra, música litúrgica? É aquela que, sendo criada para a celebração do culto divino, é dotada de santidade e de beleza de formas. Duas coisas importantes do canto, né? Santidade e beleza. As duas coisas fazem parte. Não é só beleza, tem que ter santidade. Não é só santidade, também beleza, tá? Ela inclui, o que inclui a música? Quando a gente fala de música sacra, nós incluímos aí o canto gregoriano. Conhece o canto gregoriano? Né? O canto gregoriano,
Kyrie eleison. Isso é o canto gregoriano, missa de Ângeles, tá? Inclui a polifonia sacra, antiga e moderna. O canto do Agnus Dei, que vocês cantaram, é de alguma forma também uma polifonia, né? São várias vozes, né? E é isto, música, a polifonia sacra antiga e moderna em seus diversos gêneros. A música sacra para o órgão e outros instrumentos aprovados. E o canto popular sacro ou litúrgico e religioso. Também o canto popular religioso também é considerada música sacra. Para frente. Canto e mistério. A ação litúrgica se reveste de uma forma mais nobre quando celebrada com canto, com os ministros em seu respectivo grau, desempenhando o seu ministério e com a participação do povo. Então vejam lá, o canto litúrgico, ele integra a ação litúrgica. A ação litúrgica, ela adquire uma forma mais nobre, mais solene. Solenidade não é luxo, né? Solenidade é exatamente isso, é nobreza, a nobre simplicidade da liturgia, certo? O fato de ser simples não significa dizer que não seja nobre, exatamente o contrário. E a liturgia católica, ela deve primar por isso, né? A simples nobreza, né? Uma nobreza simples, quando celebrada com canto, né? E também com os outros ministros. Temos, por exemplo, o presidente da celebração. Quais são os outros ministros da liturgia? O diácono, o leitor acólito, os cantores, os ministros extraordinários da comunhão, o salmista, né, aquele que faz as preces. Vejam lá, são diversos ministérios. Quando, né, há o canto e também os diversos ministros, que cada um desempenha, né, o seu papel e com a participação do povo, né, participação mais numerosa do povo, a liturgia se torna mais nobre, tá? Lógico que a liturgia, por exemplo, se o padre vai rezar a missa sozinho, pode também, né? Mas é preferível essa forma ou a forma com a participação do povo? É evidente, não preciso nem falar, né? A gente nem precisaria responder, é evidente isso. Dessa forma, a oração se exprime com maior suavidade, mais claramente se manifestam o mistério da liturgia e sua índole hierárquica e comunitária. A liturgia tem uma índole, tem um jeito, né? Tem um estilo, tá? Um estilo hierárquico e comunitário. Não são coisas contraditórias. O fato de ser comunidade não significa que nesta comunidade não haja uma hierarquia, uma ordem, né? E cada um desempenha o seu papel, e somente o seu papel. Não cabe ao presidente, né, fazer a animação do canto ou fazer os comentários. Cada ministro desempenha a sua função, e unicamente a sua função, não é? E nem aquele padre, né, que ele fazia tudo, até tocar o sininho, ele amarrava o sininho na perna, né, e balançava para poder tocar o sininho. É um exagero, né, de concentração somente dele. A liturgia não é dele, é de todos, é comunitária, eclesial, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura hierárquica, e é bom que isto apareça, porque isto manifesta a natureza da igreja, né? O que é de fato a igreja, tá? Onde os ministérios não são poder, são serviço. O presidente, ele serve a comunidade, sendo o presidente da celebração. O cantor, ele serve, ele não vai lá para fazer o seu show, ele vai lá para servir a comunidade, para glorificar Deus e santificar os fiéis, né?
todos nós agimos nesse sentido, glorificar Deus e santificar os fiéis. Não só isto, né? Mostra mais profundamente, se atinge a unidade dos corações pela unidade das vozes. O canto ajuda a gente a unir as vozes, ou não? Né? É interessante, às vezes a gente, não sei se vocês têm essa experiência, mas de vez em quando, uma vez eu fui celebrar missa numa comunidade, né? Numa igreja de praia, né? Era uma praia, durante o verão, alta temporada. E eu percebi, logo, na primeira palavra, fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quando o pessoal respondeu amém, eu falei, poxa, já entendi, como é que é esta comunidade. Porque eram todas pessoas de igreja, de comunidade, a gente percebe isso, não é? Mas de comunidades diferentes, porque não eram todos ali, estavam todos passando férias por lá, né? Então o canto, as orações, elas eram todas, cada um tinha um ritmo e tinha um jeito de rezar. E a gente percebia, não, são diversas pessoas de várias comunidades, né? Porque de fato estavam lá naquele final de semana, né? E para que haja unidade e comunhão de vozes, isso demora um pouco, não é assim? Uma vez eu fui celebrar missa numa capela rural. Aquilo também foi outra experiência inesquecível, porque era uma comunidade muito unida, né? E era uma comunidade que gostava de se encontrar. Era uma comunidade pequena, lá no meio do mato, né? Mas era impressionante o canto deles, porque todos cantavam desafinado. Cada um cantava no seu tom e dava certo. Falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Era uma desafinação total. Se vocês fossem lá ouvir, vocês iam sair escandalizados com essa comunidade. Mas era interessante, né? Todo mundo cantava desafinado, mas era comunidade, né? Lógico, estou exagerando aqui, estou apresentando um exemplo extremo, né, do que pode ser a comunhão de vozes. Lógico, o canto ajuda a gente a atingir a unidade dos corações pela unidade das vozes. Não é assim? A gente ensaia os cantos para que o canto saia bonito, não é? Fica bonito quando uma voz só se sobressai? Não, é bom quando parece que é um canto, uma voz só. Não é assim? Né? É uma voz só aparece. Não é assim? Parece ser uma só voz. Mas, e por que isto? Não é só por uma questão estética. É para alcançar a unidade de coração. Um só coração, uma só alma. Já fizeram essa experiência? Né? De rezar, de cantar, experimentar que nós somos um só coração, uma só alma? Já ou não? Já ou não? Ainda bem, graças a Deus, senão ia ser muito difícil eu explicar o que é isto, né? Não é assim? Então, unidade das vozes para alcançar a unidade dos corações. Este é o objetivo do canto litúrgico. Fazer com que a comunidade se sinta, experimente que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um. Que a nossa unidade não é uma unidade de justaposição, mas é uma unidade orgânica. Unidade orgânica é o seguinte: a parte está no todo e o todo está nas partes. O dedo é uma parte? Mas você deixa que eu corte fora o teu dedo? Por que não? Você tem mais 9 dedos, por que eu não posso cortar um? Por quê? Porque o dedo sou eu. Não é? Veja lá, a parte está no todo, está no corpo, mas o todo também está no dedo. O dedo sou eu. Por isso que eu não quero que ninguém corte o meu dedo, porque se cortar o meu dedo, tira uma parte de mim. Ou não? Sim. Assim é a comunidade, a assembleia litúrgica, a Igreja Católica, não é? Somos um só em Cristo. O todo está na parte, Cristo está em todos nós. Olha só que coisa
Que mistério que se realiza na Assembleia Litúrgica. Cristo, o todo, está em cada um dos seus membros, em cada um de nós. E nós todos somos parte de Cristo, né? Este é o sentido, de fato, também, né, que se alcança com o canto litúrgico. Mais facilmente se eleva as almas pelo esplendor das coisas santas até as realidades sobrenaturais. Há uma ascensão das realidades mundanas para as realidades sobrenaturais. Às vezes é difícil de a gente ter consciência das realidades sobrenaturais. Verdade ou não? Não é? Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo por aí, tromba com ele pelo caminho? Não. Mas onde você experimenta o Espírito Santo de modo consciente? Experimenta o Espírito Santo como presente na vida da gente, como dom de Deus dado a nós. Onde você experimenta isto? De modo mais evidente, na liturgia, ou não? É, claro. Por isso que quando, então veja lá, por isso que a questão da beleza, do canto, da unidade de vozes, é exatamente para isso, para elevar a nossa alma até as realidades sobrenaturais. Não é para esquecer a nossa realidade, não é para fugir da realidade, não. Se tem algo que é real, é Deus, é o Espírito Santo, são os santos, Nossa Senhora, são reais. Mas sem perder também, o senso da realidade. Elevam as almas pelo esplendor das coisas santas até as realidades sobrenaturais. Enfim, toda celebração mais claramente prefigura aquela efetuada na Jerusalém celeste. Depois da nossa morte, vai haver liturgia? A liturgia celeste. Não é? A liturgia celeste. Anteontem recebi uma mensagem da irmã Miriam, ela falando, olha, amanhã eu vou ser operada, e ela se despede cantando. Não sei se vocês receberam. Veja lá, ela vai cantando, e vai continuar cantando ou não? O canto, foi a última palavra dessa mulher. Não é só a última palavra porque está no fim, é a última palavra porque define o que é a vida do cristão. Canto de louvor a Deus e de santificação nossa. Canto de louvor a Deus e santificação. Isto define a nossa vida, ou não? Sintetiza o que é a nossa existência. Muito bem, para frente. Escolha das partes para cantar. Vocês já tiveram que fazer isso alguma vez? Escolher, o que nós vamos cantar hoje na missa? O padre já perguntou para vocês assim, o que nós vamos cantar hoje? Já fez isso? Então tá bom. Escolha das partes para cantar. Deve-se principiar pelas naturalmente mais importantes. Vamos cantar as partes da missa que são mais importantes. Elas devem ser cantadas. Primeiro, por aquelas que o sacerdote ou os ministros devem cantar. O sacerdote tem também partes que pode cantar. Eis o mistério da fé. E assim por diante, e também, ou os ministros devem cantar, respondendo o povo, ou que devem ao mesmo tempo ser cantadas pelo sacerdote e pelo povo, e gradualmente se irão acrescentando as demais partes, própria só do povo ou só do grupo de cantores. Eu sei que isso ficou confuso, mas vamos chegar lá, Na escolha do gênero de música sacra, quer para o grupo dos cantores, quer para o povo, deve levar-se em conta a capacidade dos que devem cantar. Não é? Você vai escolher o canto, mas vai escolher um canto muito complicado.
Ah, desculpa, pode mudar. Isso. Na escolha do gênero de música sacra, quer para o grupo dos cantores, quer para o povo, deve-se levar em conta a capacidade dos que devem cantar. Não é? Então a gente tem que também estar atento ao povo, à participação do povo. Se eles conseguem cantar aquele canto. Às vezes tem uns cantos tão complicados que ninguém consegue cantar, né? Ou muito compridos, né? Por exemplo, o Salmo responsorial, né? Que às vezes, né, faz lá um refrão que não termina nunca, né? Não precisa espichar tanto, né? A gente deve ter o bom senso, né, de não de estar atento àquilo que é a capacidade do povo de cantar. A igreja não exclui das ações litúrgicas nenhum gênero de música sacra, contanto que corresponda ao espírito da mesma ação litúrgica e à natureza de cada uma de suas partes, e não impeça a conveniente participação ativa do povo. Tá? Vamos correr um pouquinho. Convém ainda variar oportunamente, na medida do possível, as formas de celebração e os graus de participação na mesma, conforme a solenidade das datas e a importância da Assembleia, a fim de conseguir que os fiéis participem melhor e mais frutuosamente. Então, variar as formas de celebração. Existem celebrações mais solenes. Tem ou não? Claro, né? Vamos celebrar agora 25 anos da Arquidiocese de Sorocaba. Convém a gente cantar todas as partes? Sim ou não? Sim. Claro, evidente, não é? Agora, a missa de semana, você vai cantar tudo como se fosse uma solenidade de 25 anos de Arquidiocese? Não, não precisa, nem deve. Deve-se variar, exatamente para mostrar esta diferença, né, tanto da comunidade quanto da celebração que a gente está fazendo. Participação. Cumprem os fiéis a sua função litúrgica quando participam piedosamente, conscientemente, ativamente da liturgia. O canto litúrgico tem este objetivo, de ajudar os fiéis a participar de modo piedoso, consciente, ativo. Gravem isso na memória, tá? Gravem isso. Participação piedosa, consciente, ativa, né, de todos. Vamos explicar cada um destes advérbios: piedosamente, conscientemente, ativamente. O que é participação consciente? Para participar conscientemente da liturgia é preciso compreender o seu conteúdo. Tá? O exemplo que eu dei da oração da coleta, não é? A gente precisa a gente participa conscientemente quando a gente compreende o conteúdo. A gente está antenado àquilo que estamos rezando. Não é? Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos um coração de filhos, para que possamos receber um dia a herança prometida. Quando a gente compreende, a gente participa de modo consciente, né? Compreender o seu conteúdo. E não só isto, entrar com o próprio ser no ato litúrgico. Entrar com o próprio ser no ato litúrgico. A gente participa com todo o nosso ser no ato litúrgico. Isso inclui também a posição do corpo, não é? Isso inclui também quando a gente canta, quando a gente faz silêncio, né? A gente entra com todo o nosso ser no ato litúrgico. Às vezes a gente está triste, a gente vai para a missa é uma missa mais festiva, não é? Talvez você não deixe de ficar triste, continuar triste, mas você não tem que fazer um esforço para entrar também na alegria que a gente celebra naquele dia ou não? Claro, a gente entra no ato litúrgico.
Às vezes você está muito contente, muito feliz, você viu um passarinho azul, né? Você vem saltitando para a missa, né? Está contente, feliz, mas a missa é uma missa penitencial, de quaresma. Você não tem que abaixar um pouquinho a sua alegria, ou não? Tem ou não? É claro, você tem que abaixar, e faz bem, isso não é ruim, gente. Isso não é que a liturgia seja estragar prazer. Não, nos coloca um pouquinho, né? Dentro daquilo que é a linha da realidade. Quando a gente fica triste, não se deprimir. Quando a gente fica contente, não se exaltar. Né? Tem gente que passa de um extremo para o outro, como é que chama aquela bipolar, né? Ele salta de um extremo para o outro. A liturgia, gente, é um santo remédio para gente bipolar, né? Porque quando está lá para baixo, levanta, e quando está lá em cima, baixa, não é? É um santo remédio para esse mal espiritual, né? Do bipolar, né? Para essa doença espiritual, certo? Então, nós, para participar de modo consciente, a gente precisa compreender o conteúdo, né? Precisa compreender o conteúdo, e é preciso também entrar com o ser, né, na ação litúrgica. Participação ativa, o que significa? Aqui, as grandes confusões que a gente faz, né? A liturgia é sobretudo ação. Isso é verdade, mas não é qualquer tipo de ação. A ação não consiste em fazer coisas, mas no deixar fazer. Liturgia é a ação de Cristo. Celebrar a liturgia significa deixar que Ele faça. É mais passivo do que ativo. E nesta passividade litúrgica, a gente é muito ativo, porque a gente deixa Cristo fazer, tá? A ação não consiste em fazer coisas, mas no deixar fazer. A liturgia é a ação de Deus, e é nossa participação nessa ação. Por exemplo, ato penitencial. Qual é a ação aí? Veja lá, não é pedir perdão. A gente reconhece que somos pecadores. Diante do santo, nós percebemos a nossa distância. E a gente pede, tende piedade, e Deus manifesta a sua misericórdia. Deus age em nosso favor. Deus perdoa, Deus é misericórdia. Veja lá, prestar atenção na ação de Deus. Lógico que a gente pede, né, misericórdia, é verdade, é evidente, a gente se reconhece pecador, mas o fato de eu me reconhecer pecador já é ação de Deus na minha vida. Eu nunca me reconheceria pecador se Deus já não tivesse agido no meu coração, tá? A liturgia é principalmente ação de Deus, e a nossa participação na ação de Deus. A gente deixa que Deus faça, que Cristo haja. O sujeito principal da liturgia é Jesus Cristo. Ele nos forma, Ele nos torna participante de sua ação, obra da salvação. Ele é a origem da nossa ação. A participação ativa, então quando a gente fala de a participação ativa de todos, não é que todo mundo tem que ficar fazendo coisa, significa que todos nós deixamos que Cristo possa agir na nossa vida. Consiste em tomar parte da formação da igreja. A saudação litúrgica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A resposta é: bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Veja lá, isso define muito. Logo no início da celebração, a gente já está deixando que Deus haja. Não é assim? É Deus que age, é Ele que nos congrega, é Ele que nos torna um só, Ele nos une em Cristo. A saudação, a acolhida não é nossa, a acolhida é de Deus, é de Jesus Cristo, certo? Por isso que eu sempre peço para os padres, né, quando querem dar as boas-vindas para o bispo na paróquia, né?
Eles querem falar, opa, vão dar uma boas-vindas. Espera um pouquinho, vamos começar a missa, saudação litúrgica. Aí o padre, o pároco, pode também saudar, pode acolher os que estão presentes. Por quê? Porque a primazia da ação é a ação de Deus, é Ele que nos reúne. Nós estamos na Assembleia por quê? Porque foi Ele que nos reuniu. E a gente diz, bendito seja Deus. Né? É o reconhecimento de que foi Ele que nos convidou, Ele que nos convocou, Ele que nos reuniu, Ele que nos une, nos torna um só. Então, a participação ativa tem a ver não com fazer coisas, mas participação ativa tem a ver com deixar que Cristo haja, tá bom? Participação piedosa. Piedosa indica sentimento, emoção. Temos sempre que tomar cuidado para não cair no sentimentalismo superficial. Mas não significa dizer que o sentimento e a emoção estejam ausentes da ação litúrgica, né? E que tipo de sentimento? Não é qualquer tipo de sentimento, é o sentimento de Cristo, né? Lembre-se daquilo que São Paulo disse: tende os mesmos sentimentos de Cristo. Quando a gente cantou Tu és Senhor, o meu pastor, como é que é mesmo? Nada na minha vida faltará. Veja lá os sentimentos de Cristo que estão em primeiro lugar. Ele é o pastor que conhece as ovelhas, Ele é o pastor que conduz as ovelhas para a vida, Ele é o pastor que dá a vida, Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas, Ele é o pastor que sai à frente das ovelhas, não é? Participação piedosa tem a ver com sentimentos, as emoções minhas, claro, evidente, mas principalmente os sentimentos de Cristo. A cada rito, a cada momento da celebração, sempre temos que nos conectar, né, com estes sentimentos de Cristo. O estar diante implica o estar dentro da realidade. Estou diante de Deus, não é? A missa, a liturgia me coloca diante de Deus, de Jesus Cristo. Mas significa também estar dentro, e estou dentro com os sentimentos. É o formar em nós os mesmos sentimentos de Cristo. É o sentir emotivo do ser corpo de Cristo. A participação, ela deve ser externa e também interior. Qual que é mais importante? O que é mais importante? Participação interior ou exterior? As duas coisas. Por isso que nós somos católicos, tá bom? Católico nunca coloca as coisas em contradição. É interior e exterior. A participação interior, né? Ela dá o conteúdo da participação exterior, e a participação exterior favorece e ajuda a ter a participação interior, tá bom? Participação deve ser interior. Os fiéis sintonizam a sua alma com as palavras proferidas. Sintonizar a alma com as palavras proferidas. Por isso a gente tem que prestar atenção nas palavras. Sintonizar. Às vezes as palavras são de súplica, de pedido, ou de louvor, de agradecimento, de glorificação, de pedido de perdão, de penitência, de dor, de sofrimento. Então, sintonizar a alma com as palavras proferidas ou ouvidas, né? E cooperarem com a graça do alto. E ela deve ser também exterior, quer dizer, manifesta a participação interior pelos gestos, pela posição do corpo, por aclamações, respostas, canto. O canto é uma forma de participação exterior que favorece a participação interior, tá bom? Que leva à participação interior, ou não? É evidente, né? Quando a gente escolhe bem um salmo, não é? Uma melodia, a gente está favorecendo pela participação exterior a participação interior dos fiéis, tá bom? Participação interior e exterior. A posição do corpo também é
manifesta participação. Não é assim? Então, também prestar atenção na posição do corpo. Né? A posição de pé é uma oração é uma posição de oração ou não? É ou não? É, claro, por isso a gente tem que, quando está de pé, a gente tem que tomar cuidado como a gente se porta quando está de pé. Não é? Uma coisa é quando a gente está de pé, né? Assim. Outra quando a gente está assim, né? Né? Então, sentado também é uma oração, é uma posição do corpo de oração, de participação na liturgia. Né? Uma coisa é quando a gente está sentado, né, de maneira digna. Né? Outra quando a gente cruza as pernas, abre os braços lá, se escarra, parece uma poltrona, né, o banco, né? Não é para isso, isso é outra coisa. Você está assistindo televisão eu gosto de assistir televisão desse jeito, né? Agora, na missa, a gente precisa ter uma outra forma, tá certo? Muito bem, para frente. Nada se pode ver mais festivo e jubiloso nas sagradas celebrações do que uma assembleia em sua totalidade, exprimindo sua fé e piedade por meio do canto. Nada mais festivo, mais jubiloso do que uma assembleia em sua totalidade, exprimindo sua fé, exprimindo sua piedade por meio do canto. Santo Agostinho tinha razão, né? Quem canta reza 2 vezes, né? Ou então como ele dizia, cantar com a voz, cantar com o coração, cantar com a vida, né? O canto tem isso, né? É cantar com a voz, mas para quê? Para cantar com o coração, mas para quê? Para cantar com a vida, para que a nossa vida seja glorificação de Deus e santificação nossa, ou não? É para isso que a gente está aqui, não é? Por isso, a participação ativa de todo o povo, manifestada mediante o canto, deve ser cuidadosamente promovida, né? Por isso que curso de canto litúrgico, né, é uma forma da gente promover, né, o canto, né, a participação de todos pelo canto. Mais um elemento que eu gostaria de colocar: a seu tempo seja também guardado o sagrado silêncio, pois mediante o silêncio... vamos para frente. Mais uma. Aí, agora sim. Então, a seu tempo seja também guardado o sagrado silêncio, pois mediante o silêncio não se hão de considerar os fiéis como estranhos ou mudos, espectadores da ação litúrgica, mas antes são mais estreitamente inseridos no mistério que se está celebrando, graças às disposições internas que decorrem da audição da palavra de Deus, dos cantos e preces proferidos e da união espiritual com o sacerdote para as partes que ele mesmo diz. Então é importante também que na liturgia a gente faça silêncio. O silêncio não é exercício da boca, é exercício para ouvir tem que fazer silêncio, não tem jeito. E a missa é isto. Jesus nos fala, a gente tem que ficar quieto, né? Fazer silêncio para poder ouvir, tá? Mas isso nós vamos ainda aplicar para o canto, vamos ver. Orientações práticas para frente, então vamos lá. Primeiro, 2 tipos de cantos nós temos na liturgia. Os cantos da celebração eucarística podem ser classificados em grau de importância, em 2 blocos. Nós temos cantos que constituem um rito e cantos que acompanham o rito. Já ouviram falar disso ou não? Então não é desconhecido, né? Nós temos 2 tipos de canto: canto que constitui o rito e canto que acompanha o rito. Para frente. Quais são os cantos que constituem o rito? Nos ritos iniciais, o Kyrie e o Glória. São cantos que constituem o rito. O rito é o rito
do Kyrie, então eu canto do Kyrie, né? O hino de louvor, por isso a gente canta o hino de louvor. Na liturgia da palavra, o salmo responsorial é um canto que acompanha ou que constitui? Constitui. Na liturgia eucarística, a prece eucarística, diálogo inicial, né? Pode ser cantado, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né? Eu não sou muito bom para cantar na liturgia, fico meio estressado, por isso eu prefiro falar. Mas tem padre, bispo que gosta de cantar, acho que é bom, né? Isso constitui o rito, a aclamação inicial da prece eucarística. O prefácio pode ser cantado, né? O santo é um canto que constitui ou acompanha o rito? Constitui o rito. As aclamações, o memorial, as intervenções da Assembleia, a doxologia final, por Cristo, com Cristo, em Cristo, né? É um canto que constitui o rito. O Pai Nosso também, canto que constitui o rito. Cantos que acompanham o rito, ritos iniciais, então, canto de abertura, chamado canto de entrada, né? O canto da aspersão também é um canto que acompanha o rito, porque o rito é a aspersão, enquanto se asperge, o canto acompanha. Na liturgia da palavra, aclamação ao Evangelho, é um canto que acompanha o quê? A procissão do Evangelho, né? O diácono com o evangeliário leva, né, do altar para a mesa da palavra, para o ambão, certo? Então, o canto aí acompanha o rito. O Cordeiro de Deus é um canto que acompanha ou constitui? Na verdade, o Cordeiro de Deus, ele mais acompanha o rito, porque é o rito da fração do pão, né? Esse é o rito, a fração do pão. E o Cordeiro, então, acompanha o rito. O canto de comunhão, por quê? Porque o rito é a comunhão, né? E o canto acompanha esse rito. Muito bem. Os cantos que constituem um rito são mais importantes do que os cantos que acompanham o rito. Deu para entender isso? Quais são os cantos mais importantes? Aqueles que constituem. Então, quando a gente vai escolher os cantos, a gente deve começar pelo mais importante ou pelo menos importante? Mais importante. Então, vocês dão preferência para os cantos que constituem o rito. Muito bem. A grande vantagem daqueles, né, dos que constituem o rito, é que seu texto não muda e podem ser cantados de cor, dispensando papel, dispensando folheto, dispensando data show, dispensando livro, né? O pessoal já conhece de cor. Essa é a grande vantagem também, né, que muitas vezes dificulta a comunicação entre os participantes. Uma vez eu estava numa missa que o cantor, na missa ele distribuiu 4 folhetos de música. 4 folhetos de música. Ele passou a missa inteira. Olha, o canto está na folha verde, número tal. O canto tal está na folha vermelha, número tal. O santo está na folha branca, número tal. O canto final não está em nenhuma das folhas. Nessa hora eu falo, mas para com isso, né? Quase que perco a paciência ainda bem que foi só no final, né? Porque se ele tivesse continuado, teria dado problema, né? Mas veja lá, então tem que tomar, é bom que as pessoas cantem de cor, dispensando também folhetos. Cantos que constituem o rito. Os cantos que constituem rito, em hipótese alguma, podem ser substituídos ou parafraseados. Você pode mudar o Pai Nosso? Eu já vi, né? Vocês já viram? Pai, ó Pai, não sei mais o que, né? Aqueles cantos que não tem nada a ver com o Pai Nosso, não é? Ou o Pai Nosso dos Mártires. Bonito o canto, não tem nada contra ele, mas não é o Pai Nosso. Então não vai mudar a oração do Senhor, certo? Não devem ser mudados. Não vamos chegar lá no Glória.
Vou chegar nele. Para frente. Não, vamos para frente. Mais um. Alguns cantos para frente. Para frente. Mais um pouco. Isso, mais um. Muito bem, vamos falar agora de alguns cantos. O Kyrie, qual é a função dele? A breve ladainha do Senhor, tende piedade de nós, tradicionalmente era uma oração de louvor a Cristo, ressuscitado, feito Senhor, pela qual a igreja pedia que mostrasse sua amorosa bondade. Então o Kyrie, o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, não é trinitário, é cristológico, tá? Senhor é Jesus, Cristo é Jesus e o Senhor é Jesus, certo? Então ele é dirigido a Jesus, tá? Senhor tem de piedade, então está dirigido a ele, por isso é chamado Kyrie. Posteriormente, esse canto foi incorporado ao rito penitencial. Então, primeiramente era um louvor a Cristo, pedindo que ele manifestasse a sua bondade e sua misericórdia. Depois ele foi incorporado ao ato penitencial e começou a fazer parte de um momento de reconciliação. Tá? Por isso também, então, ele é chamado de ato penitencial. Às vezes não, às vezes a gente faz aquela oração, confesso a Deus Todo-Poderoso, ou canta, vem a oração do celebrante e depois a gente reza de novo o Kyrie. Não é uma reduplicação, não. É a oração do Kyrie no seu sentido original. Hino de louvor, o Glória. É um hino muito antigo, iniciando-se com o louvor dos anjos na noite do Natal do Senhor. Desenvolveu-se antigamente no Oriente como homenagem a Jesus Cristo. Não constitui uma aclamação trinitária. Então, quando às vezes tem esses glória, né, ao Pai Criador, ao Filho Redentor, ao Espírito Santificador, não é este o sentido do hino do Glória. Sei que tem muito, né, que a gente canta por aí, mas não deveria se cantar esse tipo de música. Outro também que às vezes cantam glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia. Não tem jeito, né? Tenho vontade de mandar rezar o glória depois, né? Não fiz isso ainda, mas mais para frente eu vou fazer, né? Eu estou chegando, né? Tem que ir devagar, vai. Mas na escolha do hino de louvor, né? Então tenham sempre presente, se trata de um hino cristológico. Tá certo que a gente começa com a aclamação do Pai, é verdade, né? Mas a gente não deve substituir o hino de louvor por outras aclamações trinitárias. A entoação inicial desse hino não é mais reservada a quem preside, pode ser feita por um solista ou pelo coral. Antigamente era o presidente que iniciava o hino de louvor. Gloria in excelsis Deo. Pode-se fazer assim, mas não está reservada somente a ele. É recomendável executar as frases do Glória alternadamente em dois grupos, por exemplo, coral e povo. Eventualmente o coral poderá cantar este hino sozinho em ocasiões festivas, ocasionalmente, não sempre. A liturgia não usa o Glória nos tempos litúrgicos do Advento e da Quaresma. O Glória não seja substituído por qualquer hino de louvor ou por paráfrases que reduzem as simples aclamações às três pessoas da Santíssima Trindade. Já dei o exemplo, né? Quais são exemplos de coisas que a gente não deve fazer. Cordeiro de Deus. Esse canto litânico acompanha o partir do pão antes de proceder à sua distribuição. Não deve ser usado como se fosse uma maneira de encerrar o movimento e vamos dizer também a confusão criada na Assembleia durante o abraço da paz, né? Muitas vezes se usa o Cordeiro de Deus para acabar com a confusão do abraço da paz. Não é este o sentido, não deveria ser este, tá? Tanto também que o Papa Francisco escreveu um documento, né, explicando o que é o abraço da paz.
né? E abolindo os cantos do abraço da paz. Não existe canto de abraço da paz, tá? O rito do abraço da paz consiste na oração que o presidente faz, e quando ele diz saudai-vos uns aos outros, a gente deve saudar quem está desse lado e quem está desse lado e não sair do lugar. O presidente não deve abandonar o altar com as espécies consagradas para ir saudar todo mundo do presbitério, tá certo? É por isso também que eu tenho evitado de fazer a saudação da paz durante este momento que o pessoal está acostumado. Normalmente faço o abraço da paz no final da celebração. Eu acho que a gente deveria pensar num outro momento. A liturgia ambrosiana, né, faz o abraço da paz antes da apresentação das ofertas. É interessante, né? Eles fazem lá, tem ali a munição, né, seguindo a recomendação do Senhor, antes de apresentar a oferta, saudemos uns aos outros. Então é também um gesto de reconciliação, tá? Muito bem. A forma, a invocação e a súplica, eventualmente executadas de modo dialogado por um solista, o coral e a assembleia, podem ser repetidas tantas vezes quantas o exigir a ação que acompanham, terminando sempre com a resposta: dai-nos a paz. Lógico, a gente sempre faz 2 vezes, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, 2 vezes, e no último a gente fala: dai-nos a paz. Vamos supor que a fração do pão demore um pouco mais. Pode se repetir, porque é um canto que acompanha o rito. Então pode se repetir um pouco mais para acompanhar a fração do pão. E no final se canta: dai-nos a paz. Tá? Lógico que aí precisa estar combinado, né? O pessoal tem que estar combinado para não fazer coisa errada, né? Normalmente dá tempo. Ao contrário do Santo e do Pai Nosso, o Cordeiro de Deus não é necessariamente um canto do povo. Pode ser cantado apenas pelo coral. Pode. Quem inicia esse canto não é quem preside, não é o presidente da celebração, mas a assembleia, o cantor ou também o dirigente, comentarista. Por essa outro canto, o creio. Por essa profissão de fé, a assembleia responde à palavra de Deus proclamada na liturgia da palavra, confirmando para si mesma a regra de fé no momento em que passa a celebrar a Eucaristia. O creio, ele é a resposta que nós damos à palavra que nós ouvimos. É adesão à palavra de Deus. Jesus nos fala, a gente diz: creio. Certo? Então, o creio tem este objetivo e faz a ligação, né, da liturgia da palavra com a liturgia eucarística. Se for cantado, para frente, se for cantado, que seja numa simples cantinela, evitando uma extensa e complicada estrutura musical. O canto do creio deve ser simples, para que todos possam cantar juntos, tá? Não pode ser muito complicado. Também para o canto do creio, a forma alternada em 2 grupos também é a mais indicada, tá? Eu sei que tem muito pouco canto de creio, né? De profissão de fé. Não sei se vocês têm o costume de cantar a profissão de fé. Tem cantos, conhecem cantos da profissão de fé? Eu me lembro que a gente cantava muito quando eu era criança, né? Depois, não sei por que aconteceu, que desapareceu, não tem mais, né? A gente canta muito pouco, creio. O canto de abertura, a sua função, o canto de abertura inserido nos ritos iniciais, cumpre, antes de tudo, o papel de criar a comunhão. Nós estamos iniciando a celebração. Então é importante que o canto crie, né, a comunhão entre as pessoas, né? Ali se constitui a comunidade celebrante. Por isso, então, o canto de abertura. Seu mérito é de convocar a assembleia e, pela fusão das vozes, juntar os corações no encontro com o ressuscitado, na certeza de que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome,
aí estará o Senhor. Este canto tem de deixar a Assembleia num estado de ânimo apropriado para a escuta da palavra de Deus. Escolher o canto de abertura com este objetivo: criar a comunidade celebrante, unir as vozes para unir os corações, para preparar as pessoas também para ouvir a palavra. Canto de comunhão visa, muito especialmente, fomentar o sentido de unidade. É canto que expressa alegria pela unidade do corpo de Cristo e pela realização do mistério que está sendo celebrado. Estamos nos unindo com o Senhor, com o ressuscitado. O canto deve exprimir esta nossa alegria, de receber o Senhor e de estar unido a Ele. Não é necessário que esse canto se prolongue ininterruptamente durante todo o ato de repartir o pão do céu. Não precisa cantar o canto de comunhão durante todo o rito de comunhão. Em certas oportunidades seria até vantagem interromper os versos com interlúdios instrumentais, tornando o canto menos maçante e favorecendo a interiorização. Às vezes, lógico, isso acontece quando tem uma missa com muita gente. Aí a distribuição da comunhão demora muito, mesmo que tenham muitos ministros, então aí tem que cantar 3 cantos de comunhão, ninguém aguenta, chega no final do terceiro canto a gente já está sem fôlego. Seria interessante às vezes, entre um canto e outro, fazer um momento até de silêncio ou então de música instrumental. Outra possibilidade é selecionar refrãos bem conhecidos da Assembleia, sobretudo em celebrações de massa, e cantá-los um após o outro com interlúdios instrumentais. Existem refrões que o pessoal conhece de cor e que pode ser repetido, e depois com algumas pausas entre eles. Salmo responsorial. Já estou acabando. Para a liturgia da palavra ser mais rica e proveitosa, há séculos, um salmo tem sido cantado como prolongamento meditativo e orante da palavra proclamada. Ela reaviva o diálogo da aliança entre Deus e seu povo, estreita os laços de amor e fidelidade. A tradicional execução do salmo responsorial é dialogal. O povo responde com um curto refrão aos versos sálmicos, cantados por um solista. Deve ser cantado ou proclamado do ambão. Bom, normalmente tem sido feito desta maneira, a gente percebe que o pessoal tem seguido isso. Eu só faço essa observação, de que a gente tem que cuidar com o refrão do povo. Às vezes tem tanto devorteio que a gente não consegue nem sequer decorar a melodia. A gente passa o salmo inteiro, fala, como é que agora a gente tem que subir ou tem que descer? Não é? Então, cuidado, tem que ser simples para que o pessoal possa cantar, e tem que ser curto, para que eles não precisem ficar tentando adivinhar qual é a palavra que vai chegar, certo? A tradicional, então, é isto. A forma, como parte integrante da liturgia da palavra, esse salmo é sempre um texto bíblico, comumente extraído do saltério. O canto do salmo, ajustado à leitura que o precede, não pode ser substituído por um canto qualquer sobre a palavra de Deus. Durante um certo tempo aconteceu assim, porque faltavam cantos apropriados, escolhidos para o salmo responsorial. Hoje em dia a gente tem aí uma riqueza muito grande de salmos e de melodias. Você se lembra do famoso canto de meditação? A gente chamava, canto de meditação, era um canto qualquer, mas não era o salmo. Então agora a gente recuperou, aquilo que era o sentido original, salmo responsorial. Para facilitar a acolhida da palavra de Deus, é recomendável breve período de silêncio entre a leitura e o canto do salmo responsorial. Um breve período
de silêncio, né, entre a leitura e o salmo. A apresentação das ofertas, esse canto que acompanha o gesto de colocar os bens em comum para as necessidades da comunidade, juntamente com o pão e o vinho, que serão consagrados e partilhados na ceia do Senhor, serve de introdução à liturgia eucarística. Não é sempre necessário nem desejável, principalmente quando não há uma procissão mais solene dos dons, embora seja muito apreciado pela nossa prática litúrgica pós-conciliar. Não é necessário que haja sempre canto da apresentação das ofertas, principalmente quando não tem a procissão, né, das ofertas. Às vezes pode-se simplesmente rezar, né, aquela oração que o presidente faz. Concluo falando sobre o silêncio. O silêncio sagrado é parte integrante da liturgia. Às vezes tem gente que não sabe o que fazer com o silêncio, né? Mas na verdade o silêncio ele é profundamente, né? Ele é oração também, né? Silêncio, fazer silêncio. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial, podemos fazer o silêncio no ato penitencial ou não? Sim, claro, está previsto, né? O silêncio no ato penitencial tem um sentido, né, de exame de consciência. O silêncio após o convite à oração, oremos, também um período, uma pausa para o silêncio, né? Após uma leitura ou após a homilia. Já viram fazer silêncio após a homilia? Né? E eu tenho procurado fazer sempre, né? De vez em quando também eu esqueço, né? Mas é bom que a gente faça, né, um momento de silêncio após a homilia, né? Após a comunhão também podemos fazer, devemos reservar um momento de silêncio. Por isso que é bom que o canto de comunhão não se estenda, né, demais, possa também dar um tempo para o silêncio. É lógico que isso necessita de uma catequese litúrgica, principalmente para o nosso povo, que é muito irrequieto, não é? Mas a gente deve, de fato, né, aprender, né, a fazer silêncio. A celebração deve comportar uma revalorização do silêncio, que começa na sacristia, viu, gente? Né? Eu sei que não é fácil, né? A gente chega na sacristia e já vem combinar canto, combinar leitura, combinar oração, combinar isso, combinar aquilo, né? E não faz silêncio nunca. Tem em alguns lugares que o pessoal, antes de começar a missa, fazem Acho que eu falei demais, né? Acho que eu falei demais, né? Então está na hora de parar. Veja lá, então antes da missa o pessoal faz uma oração. Eu acho que é uma coisa boa, né? Ajuda a gente a se preparar, porque de fato a gente vai celebrar um mistério, não é fazer um teatro, né? A gente vai para celebrar o mistério, tá? A celebração deve comportar uma revalorização do silêncio dentro de uma liturgia que no espaço de poucos anos passou de um acontecimento silencioso para uma vivência por demais sonora, cheio de palavras e de música. Tomar cuidado, né? Música não é para encher o espaço. A música tem um sentido: glorificar a Deus, santificar os fiéis, tá? O silêncio também glorifica a Deus e santifica os fiéis. Ainda mais que o povo às vezes vem para a celebração depois de ter sido fortemente bombardeado por um ambiente musical atordoante ao longo do dia. Uma vez eu fui numa cidade que eu não conto o nome, né, que não tinha rádio, mas eles penduravam caixas de som nos postes o dia inteiro, aquele funk tocando na orelha da gente, né? Eu falava, não é, nem na hora da missa eles abaixavam aquele som, né? Eu falava, meu Deus do céu, como é que esse povo aguenta, né? Eu fiquei lá um dia, tinha vontade de fugir, né? E o pessoal já nem, parece que já não fazem mais conta
né? Não fazem mais conta do barulho, do ruído, né? De algo que acaba, né, com a nossa interioridade, certo? Então, temos que tomar cuidado, né? Nós vivemos num mundo muito cheio de ruído, somos bombardeados por tantas coisas. A missa, a liturgia deve recuperar, deve resgatar aquilo que nos foi tirado também, né? Que é a dimensão da interioridade e do silêncio. Grande é a responsabilidade de encontrar um equilíbrio para essa questão, né? Oração, canto, silêncio. Muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado.